Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar mais um estudo do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é o capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Então eu vou ler os ensinamentos de Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. E se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. E se te ouvir, ganhando terás o teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Isso se encontra em Mateus. Eu acho que essa bem-aventurança é a que mais gera uma dificuldade do entendimento, porque dá a impressão de que Jesus está aqui colocando um toma lá da cá, uma barganha, uma troca, né? E na verdade não é isso que Jesus propõe nessas passagens, né? Então hoje nós vamos estudar sobre isso. E para que a gente entenda melhor essa passagem, é importante a gente primeiro definir misericórdia. Misericórdia está muito relacionada com compaixão. Então eu não trouxe a definição do dicionário, mas eu trouxe a definição do Rodolfo Caligares, do Sermão da Montanha, do livro Sermão da Montanha. Então ele diz assim: ser misericordioso é compadecer-nos da miséria alheia, seja da miséria material, nas formas da indigência, do abandono ou da enfermidade, seja da miséria espiritual, caracterizada pelas 1001 facetas da imperfeição humana. É importante a gente pensar que o mundo sem a misericórdia, sem a compaixão, nós retornaríamos à barbárie, né? E uma outra forma de nós entendermos sobre misericórdia, eu ouvi do Saulo, e que ele diz que a tradução, né, do original do grego, misericórdia, não é um substantivo, é um verbo. E como verbo, né, é uma ação. Então, misericórdia não é algo que a gente adquire, né, é algo que a gente executa, que a gente faz. Então, é importante a gente entender que Jesus, né, usou de muita misericórdia quando ele esteve aqui entre nós. E na época, né, da sua morte, muito próximo da sua morte, ele usou de misericórdia quando ele eleva os seus olhos aos céus e pede ao Pai, né, que perdoai, Pai, eles não sabem o que fazem. E esse perdoar, né, pedir perdão a nós, era reconhecendo as nossas limitações. Não era uma troca naquele momento, ele não estava barganhando com o Pai, ao contrário, ele estava entendendo a situação da qual todos ali estavam envolvidos, né? Os discípulos que fugiram, enfim, né? Aquela comunidade toda, né, gritando a sua morte, ele soube compreender aquilo que acontecia naquele momento. Então, a misericórdia, ela se baseia no entendimento da situação. Eu só posso ser misericordioso se eu entendo aquilo que está acontecendo. E Jesus conhecia as leis de Deus, né? E ele pode usar, naquele momento extremo, né, de dor, ele pode usar a misericórdia para conosco. E ele nos prometeu que ele mandaria mesmo, mais tarde, o entendimento das coisas que ele falava que ficavam difíceis de nós entendermos na época. E essa passagem, né, essa bem-aventurança, eu acho que está dentro dessas questões difíceis de entender. Então,
o Espiritismo ele nos trouxe a chave, né, que faz com que a gente entenda essa questão sobre a misericórdia. Então vamos pensar um pouquinho a respeito dessa chave, né, que é a doutrina. Bom, Jesus conhecia todas as leis de Deus. Então nós estamos no momento que nós estamos despertando para a espiritualidade. Nós estamos numa fase de poder mais maduros espiritualmente, né? Então a gente começa a pensar, primeiro assim, o que nós somos, né? O que nós estamos fazendo aqui, qual é o nosso papel, a criação ela é tão perfeita, né? Então com certeza nós, né, temos uma finalidade, e os espíritos nos dizem, né, que somos espíritos em evolução, que estamos aqui para evoluir, né, que cada um vai de acordo com o seu grau de evolução, né, podendo contribuir com a obra do Pai. Mas ainda, né, a doutrina nos fala que nós somos imortais, existe a imortalidade da alma, ou seja, nós continuamos sempre, né, nós continuaremos aqui, ou no mundo espiritual, né, nós estaremos sempre vivos. Outra questão é as múltiplas existências, né, ou seja, as reencarnações. Nós já tivemos várias existências e vamos ter muito mais ainda pela frente, e estamos nesse exato momento. E a outra questão, que também é uma lei de Deus, é sobre a causa e efeito, que eu acho que explica muito essa questão proposta pela bem-aventurança, né? Ou seja, tudo aquilo que eu dou para a vida, ela me devolve. E se toda ação é boa, a reação é boa também. E que nós todos, né? Nós todos somos iguais. Nós fomos criados simples e ignorantes e estamos todos evoluindo. Só que essa evolução, ela não acontece em grupo, ela não acontece para todos ao mesmo tempo. Ela é individual, é um processo individual. Por ser um processo individual, é necessário, né, que um auxilie o outro. O nosso trabalho é a contribuição espiritual. Nós precisamos contribuir com a obra do Pai. E eu acho que isso é uma das questões, talvez, que a gente precisa parar para entender, né? Entender bem essa questão. Vós sois deuses, disse Jesus. Vós sois o sal da terra. Então, Jesus, ele anunciava isso, sabendo que Deus usa da própria criação para a manutenção das suas leis. Ou seja, nós somos co-criadores. Nós fazemos parte desse universo, nós fazemos parte da harmonia desse universo. Mas se hoje ainda nós não estamos harmonizados com essas leis, isso é previsto. Ou seja, é a maneira pela qual nós vamos aprendendo a dar conta disso. Nós estamos numa parte da nossa vida espiritual que a gente podia chamar de maturidade espiritual. Eu acho que já deu para a gente perceber que não vai vir, né, um ser, né, que vai mudar todo o universo, convencer todos de serem bons, justos, amigos. Não é algo de fora, né? É ao contrário, é algo de dentro de nós. Nós vamos nos unindo pelas nossas afinidades, pelas nossas escolhas, somos de dentro para fora. Por isso nós precisamos da misericórdia e da compaixão. Porque se tem alguém que está na nossa frente, se olha para trás, nos encontra e precisa nos compreender no momento em que nós estamos do aprendizado. Assim como nós olhamos para trás e reconhecemos os irmãos que estão em dificuldade e têm outras necessidades. Então, se nós não usarmos da misericórdia, da humildade, da mansuetude, né? Porque o Evangelho nos diz, né, que a misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ou seja, né, eu preciso desenvolver essas questões justamente para dar conta das diferenças e um auxiliando o outro, um aprendendo com o outro. Essa é a lei. E esse entendimento é que Jesus tinha quando ele diz: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem.
Jesus sabia, né, que nós íamos chegar lá. Aliás, ele deu muitas demonstrações disso, quando ele disse que nenhuma das suas ovelhas ia se perder, que ele ia entregar todas para o Pai. Ele tinha a noção de que nós éramos espíritos que íamos conseguir conquistar, né, a nossa evolução, o nosso aprendizado, mas nós estamos a caminho. E por isso que eu preciso dessas orientações, que são orientações muito claras a respeito de conduta mesmo, né? do que efetivamente eu faço. Então, como é que eu contribuo para que eu possa viver em paz e buscar a felicidade? Eu acho que a gente sempre, né, ainda mais nós espíritas, assim, a gente pensa, nossa, né, eu não escrevi nenhum livro, né, eu não tenho uma obra como o Divaldo, né, eu mal, né, tenho mediunidade para psicografar, eu não sou palestrante espírita, né, que ajuda muitas pessoas com o seu conhecimento. Eu também não sou nenhuma pessoa muito importante, né, que tivesse poder para criar leis mais justas. A gente sempre pensa em alguma coisa muito grande, mas é muito, mas muito mais simples do que isso. Nós podemos praticar, né, a misericórdia, o amor, ajudar a obra do Pai, primeiramente nas pessoas que estão mais próximas de nós. Então, é na nossa casa que começa. Enfrentando um parente difícil, um pai difícil, uma mãe, um filho que tenha seus problemas. É dentro da nossa própria casa, é muito próximo para que a gente tenha um olhar de clareza a esse espírito que também se esforça, que também precisa de auxílio. Assim como nós também, no nosso processo de evolução, nós precisamos de auxílio. Ninguém caminha sozinho. E ter ao nosso lado pessoas que nos compreendem, que nos auxiliam, é fundamental. Então é nesse sentido que a gente tem que buscar, né, esse exercício, né, porque ele é um exercício de pensar no bem. É uma tarefa que a gente faz quando a gente olha para alguém, é pensar. Bom, ele é um irmão de caminhada, ele tem as mesmas... Deus o ampara e o ama da mesma forma que me ama. Eu estou tendo essa oportunidade, ele também está tendo. E se eu já despertei antes que ele para algumas coisas, que bom, ele ainda não, mas eu vou criar, né, nessa nossa convivência, né, o que a bem-aventurança nos orienta, a misericórdia, a compaixão. Então, é importante que a gente tenha um papel bem claro nas nossas ações. Não é com isso que a gente vai negligenciar o mal, aceitar o mal pela misericórdia, não. Quando eu posso ver o mal, eu posso saber que aquilo não é bom, mas eu posso, de alguma maneira, estender a minha mão e auxiliar, sabendo auxiliar. E quando a gente fala de saber auxiliar, é trazer ao outro a paz, a tranquilidade, o amor. Nem que você tenha que falar as verdades para ele, mas as verdades, quando são faladas sem a intenção de ferir, elas vêm como um remédio, elas tratam das nossas feridas, né, porque a gente sente a intenção do outro. Agora, se eu vou corrigir já do este, né, que ele reconheça os seus próprios erros, eu não estou tratando com misericórdia. Então, uma das questões desse capítulo tem a ver com o perdão, por isso que o Pedro pergunta a Jesus quantas vezes, né, Jesus diz, olha, eternamente você vai perdoar, porque isso é um fator natural, né, no processos de evolução que nós estamos. É tão importante essa questão do perdão, é tão importante que Jesus, ele vai na prece que ele ensina aos discípulos, o Pai Nosso, que nós fazemos até hoje, existe a frase, né, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mais uma vez, Jesus coloca essa questão de que se eu tenho, né, que
me justificar diante da vida, me justificar diante do Pai, eu primeiramente preciso reconhecer aquilo que eu sou. Eu sou igual. Para Deus não existe diferença, né? Nós temos todos o mesmo peso. Desde o ladrão que mata, que rouba, aquele que ajuda e ampara. E isso é importante nós entendermos, porque Ele primeiro quer que nós que a gente reconheça que nós somos espíritos em evolução e que hoje eu posso achar que o outro errou comigo, mas futuramente, não necessariamente naquilo que ele errou comigo, eu posso errar de outra maneira, porque isso é o processo, né, do qual a gente vai se desenvolvendo. Por isso que eu tenho que desenvolver tolerância. E é muito bonito nós pensarmos nisso, e ele fala uma coisa que quando a gente estuda, né, dentro do Espiritismo, nas leis naturais, existe a base da justiça, né, que a base da justiça ela é fundada, né, no querer para o outro o que quereis para vós mesmos. Ou seja, ela toma o direito pessoal, né, por base do direito ao próximo. Então, se na dúvida nós estivermos diante de alguma situação, pensa e se coloca no lugar do outro. Mas é se colocar mesmo no lugar do outro, né? Não é se colocar no outro pensando como a gente pensa, é ao contrário, é entendendo a visão que ele tem diante da dificuldade que ele se encontra. Então, quando nós usamos, né, dessas questões, são fundamentais para o nosso equilíbrio, né, para nortear as nossas atitudes, nortear os nossos pensamentos. Eu gostaria também, para a gente encerrar a nossa exposição de hoje, mencionar algumas questões que estão no capítulo que fazem parte, né, das orientações. Ele fala sobre reconciliar os adversários. E existe dentro, né, desse tópico, ele fala do morto cão acaba a raiva. E nós sabemos que não é assim, né? Por causa da imortalidade da alma, nós continuamos e não sabemos que os grandes processos obsessivos estão justamente pela falta de perdão, pela falta de compaixão diante da situação, e que se arrastam em dor e sofrimento durante, às vezes, séculos. Então, ele reconcilia-te com o teu adversário ainda enquanto há tempo. E ele fala que o maior sacrifício e o mais agradável a Deus é quando, se você for ao Pai, e aí por isso que o Pai Nosso, né, é bastante claro quando ele fala assim, perdoar os outros, mas primeiro perdoa os seus devedores, que o melhor sacrifício é você. E aí fala, eu vou ler um pedacinho que acho que é importante. Se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembra aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão. E depois virás fazer a tua oferta. É imprescindível que, para a gente contribuir para a harmonia do mundo, para a felicidade, que nós tenhamos essa atitude, né? A atitude de sermos nós, né? a fonte, sermos o nosso princípio, né? da igualdade, da paz, da harmonia, da humildade, da fraternidade. E aí eu preciso usar da mansuetude, eu preciso usar da compaixão e do perdão. Então, esse é o convite, né, dessa bem-aventurança. E aí eu vou ler uma mensagem do Emmanuel. Emmanuel, ele traz sempre um esclarecimento e essa mensagem, ela está no Reformador, e ela diz assim: deixa que a luz da compaixão te clareie a rota para que a sombra te não envolva. Rende graças a Deus por lhe suportares assédios sem que partam de ti. Não sanarás o desequilíbrio do louco, zurzindo-lhe a cabeça, nem expulsarás a criminalidade do malfeitor, cortando-lhe os braços. Diante de todos os desajustes alheios, compadeça-te para sempre.
todos somos alunos do educandário da vida e todos somos suscetíveis de quedas moral do erro. Usa, pois, a misericórdia para com os outros e acharás outros a misericórdia para contigo. Então, essa é a nossa orientação, né, que o Mestre nos deu, né, e busquemos, né, fazer a nossa parte enquanto filhos de Deus. Que Jesus nos abençoe e até uma próxima oportunidade.